Como todos os jogadores profissionais, Takuma Sakamoto tem um grande talento para videogames, mas tem uma estatística de socialização completamente limitada, e é por isso que ele humilha cada parceiro que encontra no jogo. Embora na vida real, Sakamoto seja um otaku que passa seu tempo trancado no quarto, ele é literalmente o jogador mais temido do Cross Revelry, o MMORPG mais famoso e jogado do mundo. Na verdade, seu apelido no jogo é Diablo, e ele é considerado o rei demônio do jogo, já que é literalmente mais forte que os chefes finais. Um dia, duas waifus o invocam para o universo de Cross Revelry. Felizmente para ele, ele é invocado com a aparência e as estatísticas que possui dentro do jogo. E embora elas o invoquem usando um feitiço de escravidão, ele é capaz de refletir todos os feitiços e efeitos de controle que tentam usar nele. Por esta razão, as waifus são escravizadas por Diablo, então seu plano deu completamente errado e agora elas devem obedecer a ele. As waifus finalmente se apresentam e revelam seus nomes, Shera e Rem. Ambas querem se registrar na Guilda dos Aventureiros, então Diablo as acompanha. Ao chegar, as waifus pedem apenas um quarto na pousada para economizar dinheiro, o que significa que Diablo terá que passar a noite inteira disfarçando sua falta de jeito com mulheres. Nesse momento, Celestine Baudelaire, a líder dos magos, que é tão importante que mantém a barreira da cidade ativada, aparece. Celestine percebe imediatamente a situação, então pede a Diablo que liberte as waifus do feitiço de escravidão. Diablo explica a ela que não realizou o feitiço voluntariamente, então não pode desfazê-lo. Por essa razão, Celestine oferece proteção e vigilância para Rem 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas a waifu recusa e Celestine sai do local. Isso desperta curiosidade em Diablo, que suspeita que Rem deve ser alguém muito interessante para alguém importante como Celestine estar ciente da situação. Diablo leva Rem para forçar informações dela, e embora a waifu esperasse uma tortura real, Diablo apenas faz cócegas em suas orelhas. Depois disso, Diablo promete não deixar a waifu sob nenhuma circunstância, então Rem revela que a alma da dama demônio Krebskulm está selada dentro dela. Krebskulm é o chefe mais poderoso do jogo, e todos desejam derrotá-lo, mas Rem confessa que somente Celestine sabia a informação que ela acabou de revelar. No entanto, Diablo imediatamente entende que Krebskulm será libertado no dia em que Rem perder a vida, então é vital protegê-la até que uma maneira seja encontrada para quebrar o selo. Tudo isso move Diablo, então ele se compromete a ajudar a waifu a encontrar uma solução. Obviamente, a waifu dá um sorriso tão kawaii que Diablo tira um momento para ficar sozinho e refletir. Mais tarde, fora do reino, os guardas de Celestine se aproximam dele para provocá-lo, já que um deles ficou irritado com Diablo por ser rude. De fato, o guarda invoca uma incrível criatura nível 30 semelhante a um dragão, mas Diablo prova que está em outro nível, e literalmente o destrói sem esforço. No dia seguinte, o grupo passeia pela cidade em busca da Guilda dos Aventureiros. Rem explica que na guilda eles poderão se registrar como aventureiros e descobrir seu nível exato. Ao chegarem, Shera e Diablo assinam o formulário de registro e usam um espelho mágico para descobrir seu nível. O espelho revela que Shera está no nível 30, mas quando Diablo tenta fazer o mesmo, o lugar todo é corrompido e o mestre da guilda aparece para falar com Diablo. A waifu revela que o espelho é incapaz de medir o nível de Diablo porque seu poder é muito grande. Além disso, ela reconhece que até mesmo ela está abaixo do nível de Diablo. No entanto, Diablo concorda em se juntar à guilda desde que ela seja paga por cada missão realizada, notícia que deixa a waifu muito feliz. Depois disso, o grupo recebe a missão de obter os olhos de uma cobra gigante do pântano, pois a Guilda dos Magos precisa desses itens. Após caminhar por horas e horas, o grupo chega à Floresta Devoradora de Homens ao anoitecer. No entanto, eles começam a sentir que não estão sozinhos no local, e suas suspeitas são confirmadas um momento depois, quando o Diablo incendeia a floresta com um feitiço. Os emboscadores não eram outros senão um grupo de elfos da Guarda Real que estavam tentando resgatar a princesa. Diablo imediatamente se lembra que o sobrenome de Shera é Greenwood, e após usar sua memória, ele se lembra que essa família é literalmente a que governa os elfos. No entanto, a waifu se recusa a partir com os elfos, pois seu pai quer forçá-la a um casamento político. Os elfos tentam levar a princesa à força, então devem derrotar Diablo no processo. Obviamente, eles não sabem que ele é o protagonista do anime. Diablo os derrota apenas usando um feitiço, e momentos depois descobre que o guarda de Celestine havia planejado tudo isso desde o início, confiando à guilda a missão. Rem repreende o guarda por ter usado a assinatura da Guilda dos Magos para seus próprios interesses. O guarda vai embora e Shera novamente reafirma sua decisão na frente dos elfos, de modo que eles não têm escolha a não ser deixar o local de mãos vazias.
Dias depois, Sylvie convoca o grupo para lhes dar uma nova missão. Desta vez, a missão é confiada pela própria Celestine, então todos concordam sem problemas, exceto Rem, que não quer dever nada à líder dos magos. Ao saírem do local, Diablo é desafiado para um duelo por Emil, o supostamente mais forte aventureiro de toda a guilda. A ideia de se medir contra alguém interessante eleva a adrenalina de Diablo ao máximo, mas suas expectativas desaparecem segundos depois, pois Emil é apenas um tolo que, apesar de ser forte pelos padrões do mundo, ainda não é um oponente digno para Diablo. As waifus explicam a situação para Emil, e ele felizmente se retira, provando que, embora seja um simp, ele é uma boa pessoa. Diablo e Shera chegam ao castelo para entregar a missão que lhes foi dada, mas os cavaleiros dão a Diablo uma recepção rude. Para esclarecer as coisas, Diablo se apresenta e os cavaleiros pedem desculpas, argumentando que a cidade está sendo ameaçada pelos Fallen, um grupo de monstros com chifres. Embora Diablo já tenha cumprido sua missão, ele não pode ficar parado vendo os cavaleiros tremendo de medo, então ele promete ajudá-los durante a invasão. Os cavaleiros se protegem entrando na cidade e fechando os muros, deixando Diablo lidar com a situação. Enquanto isso, Celestine encontra-se com Rem para confessar que expulsou sua guarda da Associação de Magos. Ela também interroga Rem para saber se Diablo é confiável. No entanto, a guarda aparece naquele momento e, completamente desesperada, implora para ser readmitida na Associação de Magos. Depois disso, ele usa uma espada mágica que, após ser usada em si mesmo, invoca um homem caído. Ao mesmo tempo, Diablo encontra Edelgar, a mais poderosa lanceira dos caídos. Embora os cidadãos se sintam seguros dentro da cidade, eles não sabem que um dos caídos já está literalmente entre eles. Rem e Celes escapam do local enquanto um grupo de guardas tenta parar a fera. No entanto, a fera rapidamente alcança as waifus. Felizmente, Emil aparece naquele momento preciso, e sendo um valente simp, promete dar sua vida pelas waifus. Enquanto isso, Diablo luta com Edelgar em uma luta inacreditável para todos os espectadores. No entanto, Diablo está tendo dificuldades, então a waifu decide usar seu ataque mais poderoso e devastador. Pela primeira vez, Diablo fica animado em receber um ataque, pois apesar de estar em um nível muito diferente, a waifu era a oponente mais poderosa que ele havia enfrentado até agora. Embora Diablo quisesse se entreter por mais um tempo, Shera explica a ele toda a situação dentro da cidade, então o Rei Demônio decide fazer um ataque devastador para provar a Eldegard que Crepusculum é apenas uma imitação e que ele é o verdadeiro Rei Demônio. Edelgard é a única sobrevivente do ataque e observa maravilhada enquanto Diablo consegue se teletransportar usando magia. Dentro da cidade, Emil está prestes a perder a vida enquanto protege as waifus, mas Diablo chega a tempo de assumir o controle da situação. O monstro não tem ideia do que está prestes a acontecer com ele, então usa seus últimos minutos para se comportar arrogantemente. Diablo humilha a besta repetidamente até decidir selar o monstro em uma dimensão de escuridão absoluta. 3 dias depois, as vítimas do ataque foram enterradas em uma cerimônia de despedida sentimental. Isso afeta Diablo emocionalmente, que não consegue deixar de pensar que essas pessoas realmente perderam suas vidas e não vão ressuscitar como no Cross Revier que ele jogou. Após isso, Sylvie aparece para revelar que o pai de Shera iniciará uma guerra se Shera não voltar ao palácio nos próximos 10 dias. Sylvie pede a Diablo para impedir a guerra, mas ele recusa, pois fazer tal coisa tiraria sua reputação como Rei Demônio. No entanto, ele concorda imediatamente ao ouvir que o irmão de Shera colocou uma recompensa por ela, pois leva isso para o lado pessoal. Por essa razão, todo o grupo vai ver o Senhor de Faltra, já que ele é quem governa a cidade. Na verdade, Sr. Feltra tinha sido o herói da cidade há 30 anos, pois foi capaz de derrotar um exército de caídos com suas próprias mãos. Isso anima Diablo, já que é provável que encontre um adversário digno. Ao chegar, o grupo finalmente encontra Galford, que estava esperando para discutir o conflito. Diablo tenta se apresentar da melhor forma, sem parecer fraco, mas mantendo em mente sua reputação como Rei Demônio. Obviamente, como esperado, ele não consegue nenhum dos dois e passa vergonha. Galford explica a situação política com os Elfos, com a intenção de persuadir Shera. No entanto, ela novamente ratifica sua decisão de viver como aventureira, então Diablo se recusa a entregar a princesa e faz um discurso épico sobre liberdade. Galford não tem escolha a não ser aceitar a decisão da waifu, mas responsabiliza Diablo por evitar a guerra. Ele também apresenta Alicia Cristela, uma cavaleira imperial enviada para negociar com os Elfos e acompanhar Diablo.
A waifu se apresenta gentilmente e demonstra muita cordialidade com seus novos companheiros, o que chama a atenção de Diablo, pois ele não consegue acreditar que uma pessoa consiga se socializar tão bem. Após isso, o grupo vai ao centro da cidade para fazer uma breve parada na loja de armas, pois Diablo precisa de armas que não sejam tão letais se não quiser piorar a situação política com os elfos. No entanto, logo após conseguir a arma, o grupo é surpreendentemente atacado por um grupo de elfos, e Shera é sequestrada. Diablo imediatamente corre atrás da waifu, e com a ajuda de Emil consegue resgatá-la. Depois disso, Emil leva os fugitivos embora e lembra Shera de ter cuidado, pois os aventureiros estão tentando coletar a recompensa por ela. No dia seguinte, Celestine convida o grupo para a taverna para lhes contar que haverá uma cerimônia de libertação de escravos, o que anima todos, pois provavelmente poderão encontrar uma solução para as waifus. Diablo decide que, embora a questão dos elfos seja urgente, eles devem levar pelo menos um dia para resolver a questão do colar. Ao chegar ao mercado de escravos, o grupo encontra Médios, a dona do local. Ela consegue ver a energia mágica das pessoas, o que assusta um pouco a todos. Também é revelado que, embora nunca tenha confessado, Shera herdou essa habilidade de sua família élfica. A waifu revela que é provável que ela consiga remover colares de waifus, mas não garante 100% pois nunca havia ouvido falar de um caso semelhante. Ela também coloca Ren e Diablo em uma situação constrangedora, ao mencionar que Ren está cercada de energia demoníaca. Enquanto aguardam que Média realize o ritual, Ren e Alicia falam sobre os segredos que cada uma guarda. Para acalmar Ren, Alicia joga um jogo infantil de fechar os de Ren como um baú para guardar seus segredos. No entanto, ela fica assustada ao ver Ren emanando magia negra. À noite, Diablo confessa que não conseguiu realizar o ritual por causa do quão desconfortável foi tanto para ele quanto para Shera. Como as outras waifus não conseguem entender completamente em que consistia o ritual, decidem deixar por isso mesmo e se preparar para dormir. No entanto, o irmão de Shera irrompe no quarto no meio da noite e Diablo fica em alerta. De qualquer forma, o rapaz se apresenta pacificamente e promete que respeitará completamente a decisão de Shera, a ponto de jurar que a guerra foi apenas um mal-entendido. Kira vai embora e pede à irmã que reflita sobre sua decisão final. Durante a noite, Rem descobre que Shera não consegue dormir, então ela se levanta para confortar a waifu. Shera lhe diz que não hesita nem um pouco em sua decisão, pois é feliz vivendo com eles e os considera sua nova família. Durante a noite, Diablo tem um flashback em seus sonhos no qual se lembra de como as crianças em sua escola aproveitaram o talento dele para videogames. No entanto, essas mesmas crianças zombaram dele pelas costas. Pela manhã, Alicia e Rem deixam o lugar para informar seus superiores sobre o que aconteceu com o irmão de Shera. Depois disso, Diablo passa o dia ensinando alquimia a Shera, pois é necessário que ela aprenda a preparar poções. No entanto, de repente, a waifu se despede de Diablo e diz a ele que Diablo a ela mudou de ideia. Diablo fica perplexo, pois não entende o que está acontecendo. Shera entra na carruagem do irmão e retorna ao reino élfico. Alice e Rem chegam naquele momento, mas nada podem fazer além de assistir enquanto Diablo se tranca em seu quarto. Como Diablo não melhora após alguns dias, Rem decide entrar em seu quarto para confortá-lo e confessar que acredita que Shera não tomou sua decisão voluntariamente, pois as waifus haviam conversado na noite anterior. Diablo revela que não parou de pensar a mesma coisa, pois Kira parecia manipular Shera tocando a flauta. Eles dois se motivam o suficiente para marchar até o Palácio dos Elfos e decidir enfrentar o desafio. Obviamente, Alicia junta-se a eles, mesmo que possa perder sua posição. Enquanto isso, Kira mantém Shera como refém, revelando que sua flauta é capaz de hipnotizá-la. Ele também confessa que planeja ter um filho com Shera, nos dando o momento mais perturbador do anime. Felizmente, Diablo chega a tempo antes que Kira possa executar seu plano. O príncipe elfo corre para o acampamento em busca de ajuda de seus guardas, mas percebe que Diablo deixou o lugar em ruínas. Kira tenta usar a magia dos elfos para manipular Shera, mas Diablo usa o colar para quebrar o feitiço. Sem recursos, Kira não tem escolha a não ser invocar a besta mais poderosa que os elfos possuem. Obviamente, Diablo decide lutar apesar dos avisos da waifu. Diablo começa a batalha convocando uma chuva de pedras sobre a besta, causando muito dano. No entanto, a besta se regenera a uma velocidade incrível, deixando Diablo perplexo. Além disso, ao ver que o monstro é capaz de atacar usando todos os elementos, Diablo percebe que nunca viu nada igual no jogo antes. Felizmente, Shera revela que ele pode vencer a batalha se conseguir destruir o núcleo da besta, que está se movendo constantemente por todo o seu corpo. Diablo sobrecarrega literalmente o corpo inteiro da besta com magia, vencendo a luta em um único movimento.
Kira estava prestes a receber a mesma punição, mas Shera intercede por ele, pedindo a Diablo para deixá-lo viver. No entanto, assim que o elfo estava prestes a escapar, Galford aparece e o mata, revelando que a guerra fazia parte de seu plano. Diablo rapidamente entende que Galford só queria conquistar Greenwood, e antes que ele possa fazer qualquer coisa, Galford o prende em uma barreira mágica. No entanto, Diablo usa toda a sua concentração para encontrar o fluxo de magia da barreira, e escapa antes que Galford leve sua waifu. A luta entre os dois começa, e Diablo finalmente enfrenta um oponente mais do que digno, pois Galford se move a uma velocidade desumana e entende perfeitamente como lutar contra um feiticeiro. No entanto, Diablo é extremamente inteligente e passou centenas de horas de sua vida aprendendo a derrotar lutadores como Galford, então ele consegue vencê-lo através de estratégia. Galford reconhece sua derrota, e embora esperasse o golpe de misericórdia, Diablo o humilha dizendo que não vai sujar as mãos com alguém tão fraco. Ele também o avisa para ficar longe de sua waifu. Galford vai embora e Rem começa a ajudar os elfos caídos na batalha, enquanto Shera lamenta a perda do irmão. Dias depois, enquanto retorna ao castelo para relatar o ocorrido, Alicia encontra Sadler, um soldado de elite persuasivo e sádico. O relacionamento entre os dois está tenso, pois Sadler deseja eliminar tudo relacionado a demônios e Alicia passa seus dias lutando ao lado de Diablo. Além disso, Sadler revela que deve viajar para Falta nos próximos dias, o que coloca Alicia em alerta. Enquanto isso, o resto do grupo passa a tarde treinando novas invocações, até que depois de um longo tempo, eles decidem ir às fontes termais. No entanto, Edelgard aparece de repente e coloca Diablo em alerta. A waifu confessa que não tem intenção de lutar e que está lá apenas para cumprir uma missão que lhe foi dada. Após isso, ela revela que sua missão era apenas descobrir se Rem realmente possuía Krebskulm selada dentro dela, já que seu objetivo é trazer a senhorita demônio de volta à vida. Para convencer Diablo, Edelgard confessa que o ritual não prejudicará o corpo de Rem de forma alguma, além de que a waifu será adorada pelos caídos. Diablo concorda, mas com a condição de que Edelgard deixe o ritual em suas mãos, já que ele planeja derrotar Krebskulm após libertá-la. No dia seguinte, Alice diz ao grupo que eles devem agir furtivamente para manter um perfil discreto enquanto Sadler perambula pela cidade em busca de pistas. Embora Diablo queira ver do que o paladino é capaz, ele decide confiar em Alicia. No entanto, eles o encontram quase imediatamente e as coisas ficam tensas. Rem começa a defender Alicia das acusações de Sadler, mas Sadler começa a sufocá-la com magia, o que enfurece Diablo. Sadler tenta usar um feitiço para petrificar Diablo, mas Diablo simplesmente usa seu anel para refletir o feitiço e acabar com a luta num instante. No final do dia, as waifus decidem que devem contar a verdade a Alice, e embora Diablo acredite que Alice não concordará em realizar o ritual, a waifu concorda e nos proporciona um momento mais terno do anime. À noite, o grupo chega ao local do ritual e encontra Edelgard, que não se incomoda com a presença de Alicia. Mais tarde, Rem confessa que, embora desconfie dos caídos, confia completamente em Diablo. Da maneira mais perturbadora, Diablo realiza o ritual e consegue liberar o selo sem machucar Rem. A temível Senhora Demônio volta à vida, e todos ficam perplexos ao ver que ela não é nada mais que uma inocente Loli. De fato, como ela não se lembra por que torturou humanos, ela deixa Rem convencê-la e decide não cometer mais atrocidades. Para saciar o voraz apetite da Loli, Shera dá a ela alguns biscoitos. Depois disso, todo o grupo segue para a cidade enquanto a Loli fica obcecada por experimentar novos sabores de biscoitos. No caminho, encontram o Lux, o principal servo que os senhores demônios têm há gerações. Edelgard revela que o Lux é muito mais forte que soldados de elite, os caídos, e isso é confirmado quase imediatamente, já que a Loli se recusa a sacrificar os humanos que a acompanham, levando o Lux a acreditar que Edelgard estava errada sobre o ritual. O Lux ataca Edelgard implacavelmente, mas Diablo intervém e coloca o demônio em seu devido lugar. No entanto, ele tenta matar a Loli para fazer o ritual corretamente, mas Rem a salva. O Lux foge e o grupo decide entrar na cidade de uma vez por todas. Obviamente, Edelgard não pode entrar sem ser descoberta, então se despede da Loli, que é batizada pelo grupo como Clem. No dia seguinte, o grupo passeia pela cidade como de costume, mas Alice age de forma estranha. Mesmo mais tarde, quando todos relaxam na cafeteria, Alice continua a se comportar da mesma maneira. E sem que Diablo saiba, Alice leva Rem e Clem discretamente embora. Diablo tem uma sensação ruim e começa a procurar as waifus em todos os lugares. No entanto, seu pressentimento está correto, pois Alicia trabalhou incansavelmente nas sombras para ressuscitar Clem, e o fato de que a Loli não consegue lembrar quem é o deixou muito chateado.
Rem não pode acreditar que Alicia fingiu o tempo todo, mas antes que ela pudesse dizer algo, percebe que Sadler já chegou ao local para a vingança. As waifus são capturadas pelos paladinos e Clem aproveita o momento para se desculpar com Rem, pois aprendeu tudo o que Rem teve que suportar por ter a Dama Demônio dentro dele. De qualquer forma, Rem também se compadece com a Loli, que não escolheu ser a Mestra Demônio nem nada. Além disso, Rem faz a Loli prometer não machucar ninguém. Depois de um tempo, os paladinos levam Rem a um lugar escuro e dizem que vão torturá-la tanto quanto necessário até que a waifu confesse tudo o que sabe. Mas ela nem presta atenção neles e apenas tenta entender por que Alice traiu todos. Enquanto isso, Diablo se desespera ao ver que anoiteceu, mas lembra que sempre há alguém que aparece nos momentos certos, Emily. Diablo chega à Guilda dos Aventureiros e os encontra celebrando um banquete, mas antes de pedir ajuda, ouve que os paladinos sequestraram 2 waifus para levá-las ao seu quartel-general, então ele corre a toda velocidade para salvá-las. Enquanto isso, Galford percebe que os caídos estão prestes a invadir Falta. Por outro lado, Sadler tortura Rem como havia dito, mas a waifu apenas pede a Clem para não quebrar sua promessa. No entanto, Clem explode de fúria ao ver Sadler deixar Rem praticamente sem vida. Então todo o seu poder é liberado e ela se torna a temível Dama Demônio. Sadler é varrido da face da terra com um único golpe, e Clem foge do local. Diablo chega nesse momento e pede a Shera para curar Rem, então ele lhe dá uma grande quantidade de remédio. Enquanto isso, Alice se encontra com Edelgard, revelando que ele orquestrou tudo para acabar com os humanos de uma vez por todas. Ela literalmente fez Clem e Rem se tornarem amigas apenas para liberar o mal interior da Loli, desencadeando o caos por toda a cidade. Celestine faz o máximo para manter a barreira da cidade ativa, enquanto Sylvie pede a Galford que apenas cuide do exército caído, pois Diablo será capaz de lidar com a Demon Lady. No entanto, a waifu não sabe que Diablo literalmente usou todas as suas poções para salvar Rem, que estava gravemente ferida. Rem explica o plano de Alice para Shera e fica aterrorizada ao saber que Diablo está lutando contra a Demon Lady sem poções. Felizmente, Emily chega ao local a tempo e facilita as coisas para Diablo, que consegue neutralizar a Dama Demônio. Além disso, Rem começa a chamar Clem, fazendo com que a Loli assuma o controle de seu corpo novamente e interrompa completamente a invasão dos caídos, já que ficou claro que eles não são capazes de atacar a cidade sem o poder da Dama Demônio. Quando as coisas se acalmam, Sylvie confessa que a situação deixou claro que Clem não pode viver dentro da cidade. Por causa disso, Diablo tem a ideia brilhante de usar o ritual de escravidão para que a Loli possa viver livre dentro da cidade. Então ele realiza o feitiço que aprendeu dias antes para colocar a coleira em Clem. Obviamente, Sylvie notifica Galford disso, que concorda. Quando tudo parecia voltar ao normal, Alice aparece no meio da noite, ameaçando tirar a vida de Shera. No entanto, ela começa a pedir para Clem, por favor, curar Edelgard, que foi atacada pelo Fallen devido ao fracasso da missão. A Loli concorda assim que Diablo permite, então os ferimentos de Edelgard curam, e ela promete não atacar mais humanos, pois não quer ir contra a vontade da pessoa que venera desde que nasceu. No entanto, Alice não consegue começar do zero, pois sente que ultrapassou um limite. A waifu revela que cresceu vendo toda a sua família cometer atrocidades em segredo enquanto fingia ser pessoas honradas, o que a levou a duvidar e desconfiar de todos a ponto de desejar o extermínio de todos os humanos. Diablo consegue parar Alice antes que ela faça algo louco e também restaura sua vontade de viver ao dar a ela um dos melhores discursos do anime. Isso enfraquece Diablo, mas suas waifus o ajudam a recuperar seus pontos de energia de uma maneira questionável. No dia seguinte, Alicia emocionalmente se despede do grupo para reconstruir sua vida. Semanas depois, 2 waifus chamadas Lumakina e Tria escapam pela floresta até que uma besta gigante captura Tria. Então, um tirano chamado Gewalt aparece e instiga medo em Lumakina, que literalmente começa a rezar por sua vida. Como se em resposta divina, Diablo aparece e deixa a waifu de boca aberta. A história volta ao que havia acontecido minutos antes para colocar isso em contexto. Diablo estava tentando ensinar suas waifus a lançar um feitiço para que pudessem fugir, mas seu feitiço foi enfraquecido por Gewalt, e Diablo caiu acidentalmente na floresta. Gewalt não pode acreditar que uma de suas invocações foi destruída diante de seus olhos, mas Diablo nem presta atenção nisso enquanto se concentra em ajudar Lumashina, que não para de acreditar que Diablo é o deus para quem rezou por tanto tempo. Gewalt começa a atacar violentamente e prova que não é apenas mais um aventureiro, pois possui grande conhecimento em magia elemental e invocação.
Obviamente, como vimos ao longo do anime, Geralt subestima Diablo e acaba completamente congelado devido ao enorme poder do administrador do jogo. Ren e Shera chegam nesse momento e ajudam a waifu, enquanto Geralt observa tudo furiosamente. À noite, Lumatina confessa que acredita que Diablo é Deus, mas quando as waifus explicam a verdade, Lumatina decide que deve se casar com Diablo, já que prometeu que se casaria com um homem que a visse primeiro. Isso deixa as waifus loucas, então Diablo decide entrar no local para trazer ordem e descobre que Lumatina é nada menos que a alta sacerdotisa da igreja, o que significa que ela é literalmente a pessoa mais importante de toda a igreja. No entanto, ela confessa que denunciou a corrupção dos líderes, razão pela qual todos estão tentando eliminá-la. Ela também revela que seu plano é se encontrar com Batuta, o nobre e confiável líder dos paladinos. Assim, o grupo decide escoltá-la. Obviamente, Edelgard e Clem notam imediatamente a magia de Luckman, então Diablo decide não levá-las na viagem para evitar conflitos entre eles. Para isso, ele pede ajuda a várias pessoas no reino, pois não quer deixar suas waifus desprotegidas. Além disso, Clem melhora o arco de Shera para torná-lo mais poderoso. Após uma longa jornada, o grupo finalmente chega ao seu destino e descobre que a cidade está submersa em mediocridade. Diablo encontra um garoto e o garoto confirma suas suspeitas. A masmorra que Diablo costumava frequentar está naquele lugar. Um guarda corrupto aparece e Lumaquina o repreende, então Diablo deve salvá-la. Após isso, uma das mulheres locais expõe a corrupção do lugar, revelando que seu bebê ficou gravemente doente e os únicos que podem salvá-lo são os padres da igreja, que lhe pedem uma contribuição financeira em troca de realizar o milagre. Isso revolta Lumaquina, que decide curar a criança por conta própria. Lumaquina começa a rezar junto com todos no local, e a criança é curada após uma grande explosão de luz descer do céu. Depois disso, um guarda alerta toda a população de que uma besta está invadindo a cidade. Obviamente, todos se voltam para Diablo, que não tem escolha senão assumir a situação. No entanto, quando Diablo começa a realizar seu feitiço, outra pessoa termina suavemente com a besta. Um homem aparece na cena e Diablo fica em alerta, pois percebe seu grande poder imediatamente. De qualquer forma, um dos guardas avisa que o homem é ninguém menos que Batuta, o que aumenta ainda mais a tensão, já que a waifu confronta o chefe paladino devido à corrupção de seus homens. Mas Tuta bate em um de seus soldados e pede desculpas de joelhos a Lumaquina pela irreverência de seus homens, então o grupo decide confiar nele momentaneamente. No entanto, uma waifu chamada Phanes aparece e aumenta ainda mais a tensão ao demonstrar rapidamente sua repulsa à igreja, acusando-os de serem trapaceiros. Ao ver a alta sacerdotisa, Phanes decide testar a fé da igreja, então ela se prepara para atacar Lumaquina. Obviamente, Diablo e Batuta o impedem e Phanes decide fugir, mas não antes de confessar que quer conhecer a pessoa que foi capaz de lançar o feitiço que imobilizou a besta. Depois disso, Batuta escolta o grupo até sua mansão para se desculpar com Lumaquina. No entanto, a waifu fica ainda mais chateada ao ver que Batuta não faz absolutamente nada para combater a pobreza. Na verdade, Lumaquina convoca Beluda para pedir explicações. O líder dos paladinos confessa que fundou a brigada de soldados unicamente para proteger os sacerdotes das ameaças à espreita na cidade. Ele também admite que sua falta de atenção levou à corrupção entre as tropas, então ele promete tomar medidas para acabar com a situação. No entanto, Lumaquina coloca Batuta em xeque ao confessar que já não acredita em uma palavra do que ele diz. A waifu revela que a suposta doença que assola a cidade nada mais é do que uma maldição, o que põe Batuta entre a espada e a parede. De qualquer forma, as waifus desmaiam porque Batuta usou comprimidos para dormir nelas. Diablo chega ao local minutos depois e descobre o que aconteceu, então ele se apressa para encontrar suas waifus que estão literalmente à mercê do mal de Batuta. Lumaquina não entende o que está acontecendo, então Batuta revela que a essência do mal é produzida naquele lugar ao fazer os homens e mulheres mais devotos caírem em tentação. Ele revela ainda que a maldição que assola a cidade é produzida pela essência gerada naquele local e pretende usar Lumaquina para derrubar Phanes, já que a essência maligna é ainda mais pura se for produzida com pessoas santas. Diablo chega ao local e rapidamente repreende Batuta, mas percebe imediatamente que será um cenário difícil de combater, pois qualquer ataque pode fazer o lugar desabar e causar a perda de Lumaquina e Ren. Diablo pega o meme do porque os homens vivem menos e decide que a melhor forma de derrotar Batuta é deixar Batuta perfurá-lo apenas para que ele possa usar um de seus feitiços de gelo.
Batuta não tem escolha a não ser perder um dos braços para escapar do feitiço, e embora ele pense que a luta terminou a seu favor, descobre que Diablo possui uma capa mágica capaz de suportar ataques mortais. Por causa disso, a ajudante de Batuta ameaça Diablo de torturar Ren, mas Shera cuida dela habilmente graças ao seu arco encantado. Batuta não tem escolha a não ser atacar Diablo para que Diablo destrua todo o lugar tentando se defender. No entanto, Diablo usa o feitiço que aprendeu no dia anterior e resgata suas waifus. Infelizmente, ele descobre que Lumatina contraiu a maldição, então ele deve procurar o amuleto mágico que está na masmorra, já que Lumatina não pode se curar. Pouco depois de iniciar a jornada, o grupo encontra Phanes, que deseja enfrentar o famoso Rei Demônio que chegou à cidade. Como o Diablo tem 1 de QI, ele não consegue esconder quem é, então a batalha é iminente. Felizmente, Lumaquina percebe que Diablo é um péssimo diplomata, então ela interfere para convencer Phanes de que Diablo está fazendo o melhor para ajudar as pessoas da cidade. Porém, a waifu ignora isso e começa o ataque, então Diablo usa um de seus feitiços para escapar do lugar. O engraçado é que, durante a noite, Diablo continua pensando que Phanes os deixou escapar de propósito. Na verdade, isso é confirmado no dia seguinte, quando Govalt visita o palácio de Phanes. A paladina tenta convencer a waifu de que Lumatina foi sequestrada por Diablo, mas ela não acredita em uma palavra do que ele diz. No entanto, um de seus guardas entra naquele momento e revela que o paradeiro de Diablo foi localizado. Enquanto isso, o grupo chega à masmorra e Diablo se sente confiante, pois foi ele quem a criou e conhece cada uma das armadilhas perfeitamente. Horn, a aventureira que tem ajudado eles desde que chegaram na cidade, tenta usar um mapa para atravessar o labirinto, mas Diablo explica que a masmorra está em constante mudança. As waifus não sabem por que Diablo conhece tão bem a masmorra, mas ele faz com que se sintam seguras ao passar por cada um dos testes complicados perfeitamente. Para alcançar seu objetivo, o grupo literalmente passa por dificuldades de todos os tipos, desde um jogo de quebra-cabeça até um concurso de ídolos. No entanto, após superar dezenas de provas, Diablo vê 2 invocações que não pertencem à masmorra e começa a ficar alerta. Govalt aparece de repente e semeia o caos ameaçando Lumaquina, mas Horn arrisca a vida para salvá-la. Diablo não hesita por 1 segundo e pula na correnteza para salvar Horn, deixando as outras waifus sozinhas. Diablo usa magia para alcançar Horn e levá-la para um lugar seguro. Enquanto isso, as waifus se organizam para seguir o caminho, já que sabem que Diablo e Horn estão seguros. No entanto, ao chegar no 12º andar, as waifus encontram Govalt, que começa a atacar impiedosamente, e embora tentem se defender, elas não são páreo para ele. De repente, o chefe final do 12º andar aparece e semeia o caos em todos, já que ele está muito acima de qualquer outra besta. Na verdade, Govalt consome uma grande quantidade de mana para usar Ifrit, a invocação de fogo mais poderosa de Govalt e arma secreta. Mas o dragão o destrói em apenas um ataque. Govalt recebe um ferimento mortal, mas Lumaquina entra misericordiosamente e cura o paladino. Diablo chega na hora certa e, provando que é o verdadeiro administrador do jogo, derruba o dragão. No entanto, o golpe final é desferido por Rose, uma waifu que Diablo havia escolhido para proteger o 13º andar. Ela reconhece Diablo imediatamente e começa a chorar. Então agora, ela também faz parte do grupo. Depois disso, todos entram na masmorra e veem a enorme quantidade de riqueza que Diablo guardou. Além disso, as waifus confessam que sabem que Diablo foi o criador da masmorra, pois ele a conhecia muito bem. Rose leva o grupo até o amuleto, e Lumaquina é libertada da maldição de uma vez por todas. Após isso, Diablo dá itens mágicos para todas as suas waifus para melhorar suas estatísticas, e eles se preparam para o combate contra os caídos, pois é revelado que um príncipe caído ameaçou Phanes de destruir a cidade a menos que ela concordasse em se casar com ele. A batalha é desastrosa para Phanes e seus soldados, já que os caídos são vastamente superiores em todos os aspectos. No entanto, Phanes consegue lançar um ataque mortal em Varyknis, o príncipe caído, mas imediatamente descobre que as mulheres que o acompanham são extremamente fortes. Uma delas cura o príncipe enquanto as outras 2 realizam um massacre. Felizmente para Phanes, Diablo chega exatamente na hora certa e prova que é o verdadeiro Rei Demônio, destruindo todos os caídos sem esforço. Além disso, suas waifus fazem um ótimo trabalho ajudando os soldados feridos e cuidando das feras do príncipe. Phanes explica a Diablo que, se ele conseguir derrotar as mulheres, poderá derrotar Varyknis sem problema. Então Diablo toma algumas poções de regeneração e parte para o ataque. Ele literalmente elimina as waifus sem nenhum esforço, provocando o ódio de Varyknis em 1 segundo. O comandante dos caídos tenta retaliar com todas as suas forças, mas Diablo está em um nível inimaginável e humilha Varyknis sem dificuldade.
No dia seguinte, Fanise organiza uma cerimônia para homenagear os heróis da cidade, mas Diablo rapidamente percebe que Horn se retirou misteriosamente e decide ir procurá-la. Quando finalmente a encontra, ele percebe que ela estava sendo perseguida pelo grupo de criminosos que usaram Horn como serva, já que ela tem vivido nas ruas. Diablo espanca os valentões e pede a Horn para nunca mais fugir. Dias depois, o grupo retorna a Faltra, apesar de Lumakina estar literalmente sob ameaça. Lumakina deseja visitar os membros da igreja para ajudá-los com seus problemas, então Ren e Shera prometem escoltá-la para tranquilizar Diablo. Além disso, Emil aparece e também oferece sua ajuda. Enquanto isso, Diablo e Rose vão procurar Edelgard, que deve trabalhar em uma cafeteria para saciar o desejo de Clem por biscoitos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diablo explica a Clem que quer ir à capital real para acabar com a corrupção, mas a Loli o avisa que uma presença maligna o aguarda. De repente, um grupo de perseguidores entra na cafeteria para exigir dinheiro, pois supostamente controlam a área e a cafeteria abriu sem seu consentimento. A revolta dos valentões faz com que o biscoito de Clem seja destruído, então ela surta e dá uma surra neles. Nesse momento, é revelado que esses valentões pertencem à família Measmos, um grupo de extorsionistas. Diablo vai até a mansão do chefe da família para resolver a questão, e embora ele use cada um de seus soldados para evitar o Rei Demônio, Diablo e suas waifus conseguem infiltrar-se na mansão sem problemas. Vendo que sua vida está em perigo, o homem implora por sua vida, e Diablo diz a ele que será perdoado se a partir de agora dedicar sua vida a reparar todo o mal que fez à cidade. À noite, Galford repreende o grupo pela falta de discrição de Clem. Mas vendo que literalmente toda a cidade está grata e feliz por não ter mais que suportar criminosos, Galford decide fechar os olhos, e o grupo recebe sinal verde para viajar até a capital real. Após viajar por dias, o grupo chega à cidade real, mas é mal recebido por um grupo de cavaleiros. Como de costume, Diablo não tem escolha a não ser se preparar para uma luta, mas é surpreendido quando Alice aparece para aliviar a tensão e permitir a passagem. Além disso, a waifu os leva ao palácio e diz que não devem gastar um único centavo, pois ainda está em dívida com eles. Na verdade, a waifu honra a presença dos seus convidados com um banquete incrível. Durante o jantar, Horn considera realizar o ritual para entrar em servidão a Diablo, mas revela que precisa de mais tempo para pensar, pois é uma decisão irreversível. Enquanto todos dormiam, Alice entra no quarto de Diablo para tentar convencê-lo sobre a maldade dos humanos, já que ela conhece os planos que a igreja tem com Lumakina. No entanto, Diablo não deseja acabar com a vida dos corruptos, ele apenas quer dar a eles o que merecem. No dia seguinte, Alice apresenta as provas necessárias para prender a alta cúpula da igreja, pois subornou os tesoureiros da igreja para obter informações valiosas. Ela também revela que Lumakina não foi a única pessoa que a igreja perseguiu, então Alice continua tentando convencer Diablo a agir, já que a justiça não fará nada mesmo com todas essas provas. No entanto, Lumakina pede mais uma chance para dialogar com Vicious e usar todas as provas para forçá-lo a deixar o cargo. O grupo viaja discretamente para se encontrar com Vicious e, ao chegar, são recebidos por um grupo amigável de crentes. Vicious aparece de repente para cumprimentar Lumakina, mas Lumakina imediatamente o exorta, confessando cada coisa que Vicious fez. O cardeal manipula a situação e acusa Lumakina de praticar heresia, então ordena sua captura. Diablo começa a planejar seu próximo ataque, mas a waifu decide se render para não manchar a catedral com sangue. Enquanto isso, Horn descobre que um dos tesouros que trouxe da masmorra de Diablo é protegido por uma pequena fada chamada Babylon, que diz a Loli que a ajudará a se tornar mais forte. Babylon sente a presença de um objeto mágico de grande poder, então Horn se lembra do colar de escravidão e o usa para comentar muito seus poderes graças ao feitiço de Babylon. Horn chega à catedral e imediatamente descobre que seus poderes lhe permitem literalmente encantar todos os guardas no local. Assim, ele consegue abrir caminho pela catedral sem problemas, enquanto obtém informações valiosas sobre o paradeiro de seus companheiros. Ao chegar à masmorra, ela é gravemente ferida quando é emboscada por um invocador, então Diablo destrói imediatamente para ajudar a Loli. Vendo que Horn está humilhada pelo invocador, Diablo levanta seu ânimo dizendo que ele não teria aberto os olhos se não fosse pela ousadia dela. Depois disso, ele literalmente espanca o invocador e deixa claro mais uma vez porque é conhecido como o Rei Demônio. Além disso, ele usa um feitiço para projetar sua imagem nos céus e fingir que está prestes a julgar todos os crentes por acreditarem nas mentiras de Vicious. Toda essa cena é planejada para permitir ser derrotada por Lumakina, para que ela seja novamente considerada uma heroína entre os crentes.
No entanto, Vicious aproveita este momento e libera Europa, sua arma secreta. Diablo sabe que Europa é uma besta com poderes comparáveis aos da Rainha Demônio, e que não pode subestimar o que tal besta é capaz de fazer nas mãos de um homem desequilibrado como Vicious. Então ele encara a luta muito seriamente. Vicious sabe que Diablo daria sua vida para salvar seus amigos, então ataca Lumakina impiedosamente para armar uma armadilha. Felizmente, Diablo só recebe alguns ferimentos, mas consegue salvar Lumakina, e começa a pensar em um plano para contra-atacar. Enquanto isso, os crentes percebem que Vicious é o verdadeiro vilão e começam a rezar para fortalecer Lumakina. Rose protege Diablo de um ataque letal e fica gravemente ferida, então Diablo não tem escolha a não ser ganhar tempo até que Lumakina esteja pronta. Vicious ataca com toda a sua força para deter Lumakina, mas Diablo a protege até que ela esgote quase toda a sua força. A waifu finalmente termina de rezar e está pronta para destruir as barreiras de Europa. Embora no início parecesse que ela não conseguiria, as orações de todos os crentes a fortalecem e a waifu destrói completamente a barreira da besta. Graças a isso, Diablo literalmente destrói o monstro com um único ataque, já que ele está extremamente fraco sem a barreira. Nesse momento, Givult aparece e revela que a waifu que se sacrificou por Lumakina ainda está viva. Diablo projeta novamente sua imagem nos céus para convencer todos os crentes e deixa o local antes de ficar sem mana. Lumakina se reencontra com sua amiga, Tria, e no dia seguinte assume como líder da igreja. A waifu se despede emocionalmente de seus amigos, pois ficará na catedral para limpar toda a corrupção e recuperar a confiança dos fiéis. Diablo retorna a Faltra enquanto ela relembra tudo o que viveu com seus novos amigos. Ela também se lembra com carinho de Horn, que ficou encarregada de Alice para se tornar mais forte. Ao retornar à cidade no final, Shera confessa que o anel que Diablo deu a ela de presente é, na verdade, um anel de noivado. Obviamente, Remy também quer se casar com Diablo, então o grupo decide embarcar em uma nova missão para encontrar outro anel. Fim. Obrigado por assistir. Por favor, curta, inscreva-se e clique no ícone do sino para receber novos resumos de anime.